Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente procurando fazer um trabalho assim educativo, né? No sentido de trazer um pouco as formas que a gente tem trabalhado. E eu acho isso super importante, né? Hoje a gente pensou em falar um pouco sobre os traumas psicológicos, né? O trauma psicológico, ele é um tema bastante usado no nosso meio, né, do MDR, porque a Francine Shapiro inicialmente começou a trabalhar com o MDR com a população mais traumatizada que existe, que são os veteranos de guerra, né? Que eles trazem nas costas, assim, uma bagagem traumática muito grande. E a Francine começou por aí, né? E eu coloquei o tema dessa live, né? Os traumas psicológicos, a ferida invisível, né? Que é uma ferida invisível que a gente não vê, nem o próprio paciente vê, né? A gente não precisa de jeito nenhum ter enfrentado uma catástrofe, ter sido abusado sexualmente, para a gente se ver diante de um evento traumático, né? Eu digo sempre que os traumas psicológicos são aqueles em que o nosso processamento adaptativo de informação não consegue acolher as memórias funcionais e elas ficam deslocadas desse processamento, né? Então, esses traumas psicológicos podem ser carregados pelo indivíduo por uma vida toda, né? E a gente sabe, né, que as pesquisas hoje trazem coisas assim bastante importantes, né? Por exemplo, que existe uma alta incidência de pessoas que sofreram abuso sexual na infância, violência física, violência familiar, né? A gente sabe que pode desenvolver durante uma vida inteira eventos traumáticos bastante graves, né? E não conseguirem, né, se livrar deles, né? Nas crianças, uma coisa que eu percebo muito dentro do meu cenário clínico é que abusos sexual, negligência familiar, problemas sérios vividos de apego, né, podem, luto, perdas, podem fazer com que a criança carregue traumas muito graves no desenvolvimento, né? E crescerem crianças inseguras, ansiosas, né? Eu digo sempre que os traumas psicológicos, eles são insuportáveis, né? Intoleráveis. As pessoas precisam, gente, descarregar uma energia enorme para conviver com um evento traumático. Às vezes a gente fazendo um trabalho de reprocessamento de um trauma, a gente avalia o grau de sofrimento que as pessoas, de uma certa forma, carregam, né? E o grau de sofrimento que as pessoas descarregam durante o reprocessamento, né? Por quê? Porque a pessoa leva na memória aquela vergonha enorme, né? E uma sensação de fragilidade muito grande e de vulnerabilidade a cada momento. Isso é uma coisa para nós bastante delicada, nós que somos terapeutas, né? A gente, de uma certa forma, tem muito cuidado quando vai atender um paciente que traz uma bagagem traumática muito grande, né? Por quê? Porque a experiência traumática, ela pode se reativar ao menor sinal de perigo, né? O cérebro de quem foi traumatizado, gente, sempre está em alerta. É impressionante, né? Eu tive uma paciente que ela foi estuprada por um homem que tinha um cheiro, um odor muito forte. E ela, a vida inteira dela, até chegar no meu consultório, ela sentia aquele cheiro em vários locais que ela ia. E se ela chegasse, sentisse o cheiro, ela saía imediatamente, até que aquele evento tenha sido reprocessado. Então, esse cérebro de quem foi traumatizado, ele
pode retraumatizar a qualquer sinal de perigo, né? Por quê? Porque os circuitos cerebrais, eles foram prejudicados, né? E eles produzem hormônios de estresse numa quantidade assim absurda. E quando a pessoa está diante de uma situação que lembra aquela situação traumática, inclusive, né, ela pode ser uma situação, gente, de vivência, de revivência do trauma, pode ser uma notícia que a pessoa assista na TV, né? E esse movimento faz com que a pessoa reviva o trauma. Então, todo esse processo mina, né, a capacidade da pessoa se sentir completa, estruturada, promovendo assim uma falsa impressão de que ela é uma pessoa defeituosa. Né? Isso acontece muito. Por quê? Porque hoje as pesquisas em neurociências elas trazem que os traumas elas provocam mudanças fisiológicas reais no cérebro. Né? Dentre elas, a reconfiguração do sistema de alarme do cérebro, né? O aumento dos hormônios de estresse, alterações assim bastante importantes no sistema nervoso, né? Que separa as informações importantes das informações irrelevantes. Né? Os traumas eles comprometem a atividade cerebral de uma forma que transmite aquela sensação física, né, de mal-estar, né, da pessoa estar fora do seu habitat normal de tranquilidade. Né? As pessoas traumatizadas, eu digo sempre que elas se tornam hipervigilantes. Né? A gente sabe que pessoas que sofrem sequestros relâmpagos, pessoas que sofrem assaltos, elas vivem sobressaltadas no meio da rua. E isso é importante quando a gente trabalha, a gente fazer uma psicoeducação do porquê essa pessoa sente tudo aquilo naquele momento em que ela está vivenciando aquela situação. Né? As pessoas, mesmo que a ameaça não, que aquela ameaça que a pessoa sentia não seja uma ameaça real, as vítimas de traumas passam repetidamente pelos mesmos problemas e têm dificuldade de aprender com aquela experiência. Né? E isso não é um problema de moralidade de jeito nenhum, gente. É um problema, é um produto das mudanças que ocorrem no cérebro do indivíduo que passa por essas situações traumáticas. Né? A gente sabe que os traumas psicológicos que resultem de algo assim que faz com que a pessoa, de uma certa forma, questione o que ela está vivendo agora, né, que ela sinta dificuldade em promover situações de vida normais, né, a pessoa passa a ter uma dificuldade de criar intimidade com as pessoas e passa a ter dificuldade de criar intimidade com o ambiente que ela vive, né? Então, por exemplo, como é que a pessoa pode conseguir ter uma relação afetiva normal depois dela ter sido brutalmente violentada, né? Independente de quem violentou, tá? A pessoa fica com aquela rede neural ativada de uma forma que quando qualquer pessoa chega perto, a pessoa se esquiva. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente trata pessoas que foram abusadas sexualmente, foram estupradas, a gente tem o cuidado de não tocar na pessoa, de evitar estar próximo fisicamente, para que a pessoa não sinta um certo desconforto. Né? Durante todo o processo terapêutico, é muito importante que a pessoa tenha muita coragem. Isso eu sempre oriento os meus supervisionandos, os meus alunos, de que quando a gente está diante de uma pessoa que sofreu um evento traumático, da gente fazer essa psicoeducação antes, para que a pessoa saiba que todos aqueles sintomas são sintomas normais, são sintomas pertinentes da situação vivida, né? E um dos piores sintomas decorrentes do trauma é a apatia, é a paralisia emocional. Por quê? Porque a pessoa começa a enfrentar aquelas coisas pesadas que o cérebro dela começa a compor no dia a dia, né? E o que acontece? A pessoa não consegue enfrentar aquilo que transcende, né? A capacidade do ser humano de enfrentar
aquela situação. Eu digo sempre que as pessoas traumatizadas, né, ela tem uma facilidade muito grande de projetar os seus traumas em tudo que cerca ela, né? Em tudo. Muitas vezes dificuldade até de decifrar aquilo que está em volta da pessoa. A gente sabe que os traumas, eles afetam até a imaginação. A pessoa traumatizada, ela tem dificuldade de criar, de imaginar, de fazer coisas importantes, porque ela perde essa capacidade. Ou diminui, vamos dizer assim, eu acho que é melhor, né? O que a gente sabe hoje da neurociência é que o trauma não é apenas um fato, né, que ocorreu num momento passado. É uma marca, né, que fica ali como se tivesse sido cravada no cérebro do indivíduo. E essa experiência, gente, ela deixa marcas no corpo, na mente e no cérebro, né? Como o nosso cérebro tem uma função de garantir a nossa sobrevivência, quando ele vai cumprir as funções naturais que esse cérebro está traumatizado, ele sente uma dificuldade muito grande. Quais são as funções naturais que o nosso cérebro tem durante toda a nossa vida, né? Gerar os sinais internos que registrem para nós aquilo que o corpo necessita, como quando a gente tem fome, quando a gente tem cansaço, o nosso cérebro avisa, olha, Ana, para de trabalhar, você está trabalhando muito, então a gente fica atento a isso. A gente tem esse sinal de proteção, né? A vontade, por exemplo, de fazer o sexo, a vontade de comer uma comida gostosa, né? E o nosso cérebro também tem uma função de defesa dos perigos, né? O nosso cérebro cria um mapa do mundo, gente, a fim da gente se mostrar dentro de um contexto onde a gente vai tentando suprir as nossas necessidades. Isso é muito importante, né? Gerar essa energia e as ações necessárias para que a gente chegue nesses lugares onde a gente possa depositar as nossas angústias, a gente possa depositar as nossas esperanças. Isso é uma coisa bastante séria, né? O nosso cérebro também tem uma função importantíssima de nos advertir, né, junto ao perigo, ao longo do caminho que a gente vive, né? E de ajustar os atos que a gente faz com base no que a gente está vivendo naquele momento, né? É muito importante a gente falar um pouquinho aqui de cérebro, porque é ele quem fica sustentando toda aquela carga traumática que o indivíduo viveu, né? Nós sabemos inicialmente que nós temos o cérebro triuno, né? Que tem primeiro o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro mais primitivo. Ele é responsável por tudo que os bebês fazem, né? Pela aquela coisa instintiva, tá? A gente tem o cérebro mamífero, que ele fica localizado no sistema límbico, que é ali onde normalmente o trauma fica ancorado, né? E esse sistema límbico, ele desenvolve-se logo quando o bebê nasce, né? Ele é a sede das emoções, é o monitor do perigo, né? O juiz daquilo que é prazeroso, daquilo que é assustador. Então, nós temos também o cérebro superior, né? Que é o cérebro racional, né? O neocórtex, né? Que é a parte mais jovem do cérebro e são responsáveis pelo que nos torna únicos no mundo animal, né? Pela linguagem, o pensamento, a informação, o planejamento, a reflexão, a imaginação. Quando o nosso cérebro está, de uma certa forma, ajustado, a gente consegue ter empatia pelo outro, a gente consegue entender a nossa necessidade de sentir a outra pessoa. Quando a gente está dentro de um contexto traumático, é muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque o indivíduo, quando sofre um trauma, né? Num tratamento de imagens, vocês não têm ideia o que acontece, né? Eles podem apresentar pequenos pontos brancos, de cores até muitas vezes intrigantes, né? Mas a maior área de ativação cerebral aparece numa grande mancha vermelha
à direita, né, no hemisfério direito, que é a área límbica, onde o cérebro emocional está atuando, né? E essa área ela parece muito ativada. Então a gente, quando tem a condição de fazer um exame de PET scan, uma tomografia com essas pessoas, a gente consegue identificar esse componente traumático associado no hemisfério direito, né? Já se sabia anteriormente, né, pela neurociência, que as emoções ativam o sistema límbico, né? Em particular a amígdala, né? A gente depende da amígdala para nos avisar sobre um perigo, a gente depende da amígdala para nos avisar que tem alguma coisa iminente que vai gerar uma resposta que não é uma resposta boa, que pode ser uma resposta de estresse. As vítimas de trauma, gente, elas, diante de imagens, de sons, de pensamentos relativos à experiência que elas viveram, sabe o que acontece? Elas ficam totalmente ativadas. Por quê? Porque o sistema interno, diante dessa ativação, provoca reações hormonais muito importantes. Isso é importante a gente dizer, porque o que realmente traz para nós essa condição de saber que a pessoa está dentro do evento traumático, quando ela relata para a gente, né? Esses impulsos nervosos que podem elevar a pressão sanguínea, a frequência cardíaca, o influxo do oxigênio dentro do cérebro, né? E nesse momento o nosso cérebro prepara o corpo para lutar, para fugir ou paralisar. Então, a gente sabe que nesse momento que o indivíduo está dentro de um contexto traumático, o nosso cérebro desativa uma área do hemisfério esquerdo, que é uma área super importante, que é a área de Broca, que é responsável pela linguagem, né? Tudo que é ligado à fala. Então, sem essa área de Broca funcional, o que é que acontece? A pessoa fica perdida. Não consegue falar, não consegue formular respostas, não consegue colocar os pensamentos de uma maneira adequada. Então, a gente percebe, eu tive o caso de uma menina que eu atendi de 15 anos, que ela teve um problema muito sério, que ela viu o irmão, depois de suicidar-se, ela encontrou o irmão morto, e ela ficou 6 dias sem falar. Então, a gente sabe que quando a pessoa está dentro de um contexto traumático grave, ela pode realmente ter uma perda da fala, ou a fala ficar comprometida por alguma coisa. A gente vê muito as crianças que passam por trauma, às vezes, estarem diante de um mutismo que a gente acha que é um mutismo seletivo, que ela só não fala em determinados lugares, mas às vezes aquilo é uma expressão do trauma, né? Então, nas catástrofes a gente vê muito isso, eu faço ajuda humanitária e a gente vê muito isso. Tem pessoas que a gente chega para trabalhar com essas pessoas num ambiente de catástrofe e muitas delas estão muito traumatizadas e outras não. O que se deve a isso? Eu digo sempre que se deve ao processo de resiliência que o nosso próprio cérebro pode estar despertando, né? O que é a resiliência? A resiliência é um termo que vem da resiliência, da física, da resiliência dos materiais, né? E ele é usado na psicologia para mostrar para nós o quanto nós podemos enfrentar as situações adversas que acontecem na nossa vida. Então, quanto mais eu consigo ter esse enfrentamento, mais resiliência eu possuo. Quanto menos eu tiver um poder de resiliência, menos resiliência eu possuo. Então, eu queria contar para vocês o que o trauma faz na cabeça de uma criança, né, no cérebro de uma criança. Em uma ocasião, lá em 2008, eu fui para uma ajuda humanitária em Santa Catarina, em Blumenau. E lá nós estávamos num abrigo, e nesse abrigo tinha uma criança que, quando nós chegamos, essa criança corria para um lado, corria para o outro, batia em um, aí um dava um peteleco na cabeça dele, o outro dava um peteleco, ele dava um chute. Assim, uma coisa que chamou a minha atenção, né? E aí eu chego junto da mãe dessa criança e pergunto:
o que acontece com ele? Que ele bate em todo mundo e que todo mundo bate nele. Aí a mãe me diz assim, ah, doutora, desde que teve a catástrofe aqui, que foi uma enchente terrível, que a casa dela foi soterrada por um caminhão que saiu por cima do morro e o menino presenciou todos esses eventos. Então esse menino ficou completamente desregulado. Eu lembro que esse menino chamava Pedro, e eu perguntei o nome dele para a mãe e eu disse, deixa ele comigo. Eu tinha uma máquina fotográfica que penduraram no meu ombro. Eu chego junto do Pedro e digo assim, você quer tirar uma foto minha? Aí o Pedro diz assim, ah, eu quero. Tinha 5 aninhos. Pegou aquela máquina, parecia que era o maior presente do mundo que alguém tinha dado para ele. Pois ele tirou foto de todo mundo com aquela máquina. Eu já ganhei ele por aí. E aí eu coloquei esse Pedro para fazer um protocolo de grupo com as outras crianças. Ele atrapalhou todo mundo. Eu catei o Pedro pelo braço e levei ele dentro de uma sala e disse, vou trabalhar isso sozinho com um protocolo de história do MDR, que é um protocolo que a gente usa muito. Então, quando eu fui com ele para uma sala isolada, e a gente lá, nessa sala isolada, eu dei o aparelhinho do MDR na mão dele e comecei a contar a história de um personagem que tinha passado por uma situação muito difícil. Essa situação era uma situação onde as pessoas, de uma certa maneira, tinham vivido uma enchente muito grande, tinham perdido as casas, não estavam bem, e etc. E aí, na hora, ele lembrou-se, ele disse a mim, me lembrei. E aí ele desenhou uma linha, só uma linha, né? Ele tinha 5 anos, uma linha, um quadrado assim, como se fosse o caminhão, e um monte de coisa meio garatujada, né? Porque ele não desenhava direito. E eu pergunto para ele o que é aquilo. Aí ele disse, eu me lembrei. Esse caminhão aqui passou por cima da minha casa. E agora eu não tenho mais casa. Agora eu moro aqui. E ele estava completamente perturbado, né? Aí eu fui fazendo a história. E nessa história a gente fala para a criança, né? Todo o movimento que a gente vai fazendo para que a criança sinta que aquela coisa, aquela tragédia pode ter um desfecho positivo, né? Então a gente foi trabalhando com o Pedro aos poucos e o Pedro conseguiu se autorregular. Uma das coisas que foi muito importante no trabalho com esse menino foi a gente ter feito esse protocolo e no dia seguinte que nós voltamos para o abrigo, a mãe disse a mim assim, Ana Lúcia, ele dormiu a noite toda. Ele tinha um quadro, gente, de estresse pós-traumático bastante importante, com todos os sintomas associados. Então, o cérebro de uma criança, se não é tratado, a criança vive uma vida inteira carregando todo o contexto traumático daquela situação que ele viveu, né? Por quê? Porque o nosso sistema, quando sessões com o Pedro, a gente fez uma não, nós fizemos umas 4 ou 5 sessões com ele, porque quando a gente foi fazer essa ajuda humanitária lá em Santa Catarina, nós ficamos uma semana inteira. E eu atendi o Pedro umas 4 ou 5 vezes, né? E foi um trabalho muito legal, porque o que o Pedro precisava era regular aquele cérebro que estava completamente desregulado em função de tudo aquilo que ele viveu. Então a gente precisa, de uma certa forma, ajudar a criança a fazer o processamento daquela experiência e ela conseguir novamente encontrar uma razão para que as coisas aconteçam, né? A gente sabe, né, que o nosso sistema nervoso autônomo ele está conectado por uma série de órgãos, né? E a gente ali tem um nervo vago. O que é que isso significa? Que quando ele capta um estímulo, o cérebro lê a informação e envia uma resposta através dos nervos, guardando aquela informação de uma maneira inadequada naquele momento, né? O sistema nervoso simpático, ele é responsável pela toda a resposta de luta e fuga, vai ativar o coração, tensionar os músculos e os órgãos, preparando o organismo para a ação.
O que é que o Pedro fazia? O Pedro, ele simplesmente lutava. Quem chegava junto dele, a resposta dele era de luta, né? Então, o que é que a gente faz? A gente precisa fazer uma psicoeducação com os pais nesse sentido, porque os pais precisam saber como regular. Me dizia a mãe que ela batia no Pedro quando ele fazia esse tipo de coisa. Então, o que é que acontecia? Ela, de uma certa forma, incentivava o Pedro a fazer mais, porque ao invés dele recuar, ele lutava. O cérebro fazia isso. Uma criança de 5 anos, gente, isso é um ato totalmente involuntário, né? Os pensamentos, as emoções e as imagens, elas são armazenadas e interpretadas por toda a parte do cérebro, especialmente pelo hipocampo e pela amígdala, né? Então, quando existe essa comunicação do tronco cerebral e o sistema nervoso autônomo, a pessoa guarda esses acontecimentos. Numa criança tão pequena, né, o que é que acontece? As imagens ficam armazenadas e no dia a dia ela pode responder com pensamentos negativos sobre si mesmo, com carga emocional muito forte, batendo, xingando, né? Para a criança, uma situação aparentemente normal, como dormir na casa das avós, pode ser uma situação aversiva, dependendo do que a criança viveu, porque ela pode sentir que ela está em perigo por estar longe dos pais, né? Então, ao se aproximar de uma situação como essa, a criança pode também ficar agitada, a criança pode ficar ansiosa, porque ela não consegue lidar com aquilo que aconteceu, né? Então, se essa criança é uma criança muito rigorosa, muito crítica, consigo mesma, aquilo ficou gravado no corpo e essa informação ela é disparada da maneira que a criança conseguir disparar. Então, só para a gente, de uma certa forma, mostrar para vocês que realmente as pessoas que ficam traumatizadas, elas podem ficar presas, paralisadas no seu desenvolvimento, porque elas não podem e não conseguem integrar novas experiências. Isso tem uma comprovação científica, né? A gente sabe que muitas vezes quando a gente atende pessoas com traumas muito graves de infância, eu digo assim, ficou parado lá, né? Quando a paralisação do cérebro reage, o indivíduo tem que fazer algum movimento para lutar, para fugir ou paralisa. O sistema interno vai funcionar de acordo com aquilo que a pessoa experienciou e de acordo com aquilo que a pessoa conseguiu elaborar depois do trauma. Muitas vezes a pessoa não consegue elaborar o trauma e o movimento reacional é de paralisia. Muitas pessoas paralisam diante das situações traumáticas, né? Então, por que isso acontece? Porque normalmente, diante de um trauma, acontece a elevação da frequência cardíaca da pessoa e da pressão sanguínea. Isso faz com que se reflita em todo o sistema fisiológico de alarme quando algo remete à história do trauma. Se eu falo para a pessoa sobre o trauma, ela paralisa. Por quê? Porque há uma descarga de adrenalina muito grande e quando há essa descarga de adrenalina, esse fluxo de adrenalina aumenta, a pessoa, obviamente, o que é a adrenalina? É um dos hormônios fundamentais para ajudar a luta e a fuga diante do perigo. Então, quando a pessoa ouve narrativas do trauma, ela aumenta essa pressão sanguínea e a frequência cardíaca e, por consequência, esse fluxo de adrenalina faz com que a pessoa tenha as reações que muitas vezes não são esperadas, né? Então, isso é uma coisa que para nós é muito importante saber por quê. Porque não adianta você querer arrancar o trauma, isso não existe, né? A gente tem que reprocessar o trauma. E o EMDR ainda é a abordagem terapêutica que eu mais confio num reprocessamento eficaz para os eventos traumáticos, né? Eu acho que é muito importante a gente saber sobre isso, por quê?
Porque quando a gente está diante de uma pessoa que traz eventos traumáticos claros, é muito fácil da gente tratar. Mas tem aquelas pessoas que não lembram. Eu disse no início da nossa live, né? Os traumas, eles são feridas invisíveis. O que é uma ferida? É algo que, de uma certa forma, destrói algumas áreas do nosso corpo, né? E que precisam ser tratadas. Né? O remédio, para mim, para o evento traumático é o tratamento com MDR, né? Por quê? Porque os traumas a gente pode encontrá-los desde a infância, desde a gestação da mãe. Quando a gente encontra uma pessoa que chega no nosso consultório e diz assim, olha, eu vivo de um jeito que eu não sei de onde vem isso. É uma coisa ruim dentro de mim, eu não tenho uma sensação de pertencimento, eu não tenho uma sensação de estar aqui, né? Aí a gente tem que ligar a antena. Será que essa pessoa não sofreu qualquer que seja o trauma gestacional? E os traumas gestacionais, gente, às vezes as mães nem sabem que aquilo pode ter causado um trauma para o feto. Eu tenho um exemplo clássico disso, né? Muito interessante, que é o exemplo da minha paciente, que foi a mãe e o pai me procuraram para eu atender um filho de 7 anos que tinha muito medo de água, de chuva, de trovão, de relâmpago. E aí eu faço toda a história clínica, eu pergunto, né, para o pai e a mãe se eles lembram, se tem algum trauma associado durante a vida da criança, um trauma precoce, um trauma gestacional. Não, não tem nada, não tem nada. E aí eu disse, nossa, essa criança deve ter sofrido alguma coisa que esses pais não viram. E aí, quando estava 5 minutos para terminar a sessão, o pai diz assim para mim, doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta. A minha mulher, quando estava com 7 meses de gravidez, nós fomos para Miami num show. Um show de rock, alguma coisa do tipo. E quando nós estávamos lá, quando a gente ouve os alto-falantes gritando, praticamente, mandando as pessoas evacuarem porque estava vindo um furacão. Então ele diz o seguinte, ela com 7 meses de gravidez, uma chuva que Deus mandava, trovão, relâmpago, ela se tremia inteira, com um barrigão enorme. Ele foi por trás dela, correndo e ela correndo na frente, e eles foram para dentro de uma ponte, embaixo de uma ponte. Aquela ponte tinha dois portões de ferro, que quando as pessoas entravam, a ponte que deveria caber umas 50 pessoas, o marido me diz que tinha umas 100 pessoas, ou até mais. Aí fecha-se aquelas grades, para quê? Para se o tornado vier, não levar as pessoas. Né? Então ela estava ali embaixo da ponte, se tremendo inteirinha. Chega no hotel, ela desaba num choro, mas num choro assim extremamente caótico, que o marido ficou super preocupado. Ele me pergunta, a senhora acha que esse fato pode ter desenvolvido um trauma no meu filho? Aí eu brinquei com ele e disse, bingo! Eu falei para ele, bingo! Por quê? Porque a gente sabe que o que a mãe vive quando está grávida, quando está gestando o seu filho, automaticamente ela pode passar as emoções, as sensações, tudo de uma forma sensorial. E olha, diante de um relato desse, olha como é importante numa história clínica a gente fazer toda essa parte de investigação. Eu chamo de rastreamento das experiências traumáticas, né? Esse menino chega no meu consultório e eu digo para ele assim, tudo bem, tal, eu soube que você tem uma dificuldade. Eu tenho horror, tia Ana Lúcia, horror trovão. Você lembra por quê? Aconteceu alguma coisa, tal? Não, não aconteceu nada. Mas
eu fiz um protocolo de história com ele, onde o tema do protocolo era a chuva forte e eu contei a mesma história que a mãe me contou, contando para ele. Eu fiz esse protocolo com a mãe dentro da sala. Foi muito interessante porque eu tenho mais de um aparelho tátil no meu consultório e eu dei um aparelho para a mãe e um aparelho para ele. E eles dois reprocessaram o trauma. Foi uma sessão muito interessante. Eu digo para vocês uma coisa, não foi na primeira sessão que esse menino superou esse trauma, foi depois da terceira sessão, quando eu ainda reprocessei 2 outros eventos que ele passou, que foram difíceis. Um dele numa viagem onde chovia muito e trovoava muito. Eu fiz o reprocessamento e ele conseguiu depois disso. A mãe me manda uma mensagem de um certo dia chuvoso, de que ele estava na sacada da casa, vendo a chuva cair ali e sem fazer o que ele fazia antes, que era correr para o quarto dele e se esconder da chuva, né? Então, a gente sabe, gente, que as crianças, os traumas dos pais, eles são traumas que interferem diretamente na vida das crianças. Algumas vezes eu já atendi crianças que têm mães traumatizadas, que por conta dos traumas ficam meio depressivas, que essas crianças podem, de uma certa forma, trazer alguns componentes de sintomas relacionados àquilo que a mãe viveu, principalmente se a criança estiver junto. Eu já tive casos de acidente de carro, já tive casos de assalto, né? As crianças, quando elas estão dentro de um contexto traumático, as partes do cérebro, quando não ficam integradas, elas ficam imersas nas emoções, a gente sabe disso, não reagem de forma adequada, né? Fazem birras, ataques de fúrias, ficam agressivas, têm pesadelos, têm baixas no rendimento escolar e outras coisas mais, né? Muitas vezes elas podem se isolar, podem ter comportamentos de raiva assim muito fortes, né? E isso a gente pode muitas vezes observar questões de apego muito graves, né? Apegos muito sérios, a criança fica com apego evitativo, né? Muito sério. O protocolo de histórias, se ele pode ser usado com adultos, olha, eles podem ser desde que você se prepare para isso. Eu apliquei uma vez esse protocolo com adulto e eu conto sempre essa história, que era um adulto que tinha um trauma muito grave em função de um abandono de mãe. A mãe abandonou ele e o irmão com o pai. E esse rapaz, ele era um rapaz muito carente. Era um rapaz assim, era um homem de 2 metros de altura. E assim, mas quando ele começava a falar, ele fazia uma coisa que eu tinha montado ali no colo. 2 metros de altura ele tinha, pra você ter uma ideia. Porque ele parecia, como dizia a minha mãe, um bezerro desmamado. Quando ele começava a contar as histórias. Então, um dia esse rapaz chegou no meu consultório e eu abri a porta, ele me agarrou e começou a chorar. Ele era um homem super, assim, respeitoso. Eu tomei um susto com aquilo, achei que tinha morrido alguém, achei que tinha acontecido alguma coisa. Ele estava prestes a se casar e a noiva, 1 mês antes do casamento, terminou o noivado. Então ele chorava, 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 chorava. Aí eu disse, vamos fazer um MDR. Ele disse, eu não quero fazer MDR. Aí eu disse para ele, então eu vou fazer um trabalho hoje diferente, você só vai me ouvir. Dei o aparelho na mão dele e comecei a contar a história dele que eu conhecia. Né? Ele fez um link total com o abandono da mãe. Né? E eu fui trazendo toda a história que eu conhecia dele. E quando acabou a história, ele disse assim, você percebeu que eu nem falei na minha ex-noiva? Já chamou a noiva de ex. Né? Aí eu disse, percebi. Ele disse, eu acho que eu fiquei desse jeito porque eu me vi abandonado novamente. Mas eu não vou deixar que isso me abale. Foi muito bom. E aí ele diz para mim, viu, Eli, que você agora que me perguntou, que foi a melhor sessão de MDR que eu tinha feito com ele. Por quê? Porque ele entrou
dentro do contexto, né, na história que eu tinha contado, e foi reprocessando lentamente. Eu não tinha pressa, e foi muito bom, porque eu consegui ajudá-lo nesse sentido, né? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver o que foi que perguntaram aqui. É normal a criança ter pesadelos? Leidiane, sintomas do estresse pós-traumático e de que as crianças podem ter sofrido trauma é a presença de terror noturno, né? O terror noturno ou pesadelos, como a gente fala, e assim, de uma certa forma, a criança ficar com muito medo de dormir. Então, a criança pode sim ter pesadelos, por isso que é importante reprocessar os traumas, né? É muito importante a gente fazer uma diferenciação do trauma simples, né? Que são traumas que a pessoa vive de uma certa maneira no dia a dia de vida dela, né? Um medo de avião, a gente sabe que o medo de avião pode ter sido ocasionado por um trauma que a pessoa viveu, né? Eu tenho casos no meu consultório de pessoas que têm fobia de avião, e a Francine Shapiro já falava isso com muita propriedade, né? Que os traumas geram fobias nas pessoas. E a gente tem que pensar nesse trauma simples, que é um trauma onde a gente pode estar trabalhando aquilo, trazendo as situações que a pessoa viveu, e o trauma complexo, onde a pessoa está dentro de contextos traumáticos muito graves, que a pessoa nem consegue sair dele, né? Nesses traumas complexos, o trabalho com o MDR ele é muito mais minucioso, né? Eu diria, replicando a minha amiga Dolores Mosqueira, que a gente tem que ir pelas bordas, porque se a gente for direto no trauma, o paciente não aguenta vivenciar aquilo que a gente está trabalhando. Então, a gente tem que primeiro deixar o paciente estabilizado e depois a gente fazer o reprocessamento desses eventos traumáticos, né? Então, qual é o nosso objetivo quando a gente trabalha com MDR? É integrar, né, essa rede de memórias, né, para essa rede de memórias se tornar adaptativa. A gente reprocessar aqueles nós neuronais que ficam ali no cérebro do nosso paciente, às vezes por uma vida toda. Já tive casos de pessoas que tiveram situações de abuso sexual na infância, que passaram 20, 30 anos amargando situações difíceis na vida e não sabia de onde vinha, né? Não sabia mesmo de onde vinha. E só apareceu o evento traumático numa das sessões de MDR que eu fiz com essa moça, né? Que ela ficou altamente impressionada, porque ela disse, eu realmente bloqueei isso, que foi um abuso sexual de um avô, né? Então, a gente identifica as situações difíceis que a criança ou adulto ou adolescente vive, né? E a gente vai atrás de fazer o reprocessamento um a um dessas situações, né? Quando eu disse para vocês que os traumas geram fobias, eles geram mesmo, né? As crianças, muitas vezes que sofrem uma situação como essa, que eu falei para vocês do Pedro, o menininho lá de Blumenau, esse menino, ele muitas vezes se escondia embaixo da cama, quando começava a chover, porque ele tinha medo que chovesse de novo e que a chuva levasse aquele abrigo que ele estava morando. Olha que coisa mais delicada, né? E a gente tem que pensar que essas fobias podem levar a criança a situações muito delicadas, né? Primeiro a gente tem que investigar a fonte dessa fobia. Se ela vem de um evento traumático ou se é de alguma situação de insegurança que a criança viveu, né? E depois a gente verificar até que ponto essa criança não está dentro de um quadro de ansiedade mais grave, né? Por coisas que ela viveu também naquela situação. Estou falando aqui pensando no Pedro, né? Que foi um menino que estava dentro de um contexto extremamente nocivo de dia a dia,
né? Quando eu vi aquelas cenas, um adulto batendo, dando peteleco na cabecinha do menino e ele dando chute no adulto, e isso aconteceu, não foi uma nem duas vezes, eu vi ali várias vezes isso acontecer, né? Então, a gente sabe que as crianças, quando estão dentro desses eventos traumáticos, elas podem ter comportamentos muito irracionais, né? Porque a criança muitas vezes não consegue delimitar, né, até onde ela pode ir. Se aquilo está incomodando muito, ela põe para fora, né? E quando a gente fala do nosso cérebro, que tem essa capacidade, né, de desencadear o nosso sistema interno, uma reação de fuga, luta ou paralisia, né, a criança ela faz muito esse movimento de luta, né, de ficar totalmente descontrolado emocionalmente. Por quê? Porque ela não tem outros recursos para poder colocar em prática, né? Então, isso é uma coisa que a gente fica bastante preocupada, né? É muito importante a gente pensar que realmente eu queria mostrar para vocês, até deixei aqui separado o livro do Van der Kolk, né? É um livro novo, O Corpo Guarda as Marcas. Esse livro ele traz um capítulo todo de MDR. Esse livro é um livro muito bom, né? Ele realmente traz toda essa neurofisiologia do trauma, né? Ele diz realmente que o nosso corpo ele adoece quando a gente tem traumas muito graves, né? E eu, que atendo bastante criança, eu vejo isso muito nas crianças. Quando eu vejo uma criança dentro de um evento traumático, eu digo logo para os pais, vamos reprocessar isso, para que ele não leve isso para uma vida inteira, né? Porque se a criança leva essa situação para a vida inteira, vai causar um nível de sofrimento muito grande, né? E a gente pode, de uma certa forma, trabalhar em cima mesmo das histórias, em cima das situações que a criança vive, né? Respondendo aqui a pergunta do Patrick, os traumas causam mudanças orgânicas no cérebro da pessoa, com certeza. Eu acabei de falar sobre isso, né? O nosso cérebro, ele pode ter uma produção de adrenalina tão grande que vai desencadear, né, reações de estresse muito forte e muitas vezes provocar mudanças orgânicas importantes, né? E a gente pode, de uma certa forma, não conseguir lidar com aquilo naquele momento. Por isso que é tão importante o trabalho que nós fazemos com o MDR, que inicialmente a gente prepara o paciente para que ele aprenda a conviver com os eventos, até com a forma, né, dele ter os flashbacks quando eles aparecem. O que fazer quando esses flashbacks aparecem? Muitas vezes o paciente não sabe o que fazer, né? E a gente tem que mostrar que é possível que na hora que eu veja um avião cair, se eu tenho um trauma relacionado a medo de avião, por qualquer que seja a natureza, eu já tive casos de pessoas traumatizadas com medo de avião que nunca andaram de avião. Nunca. Elas traumatizaram vendo reportagens na televisão, gente. Então, existem os traumas vicariantes, que são aqueles traumas que as pessoas desenvolvem, mesmo não estando no setting onde aconteceu a situação traumática. O que é isso? O médico que está no hospital, o bombeiro que está no hospital, que foi levar a pessoa que estava na situação traumática, a enfermeira, etc., né? Eu tenho um caso de uma fonoaudióloga que ela desenvolveu um estresse pós-traumático. Essa moça trabalha no interior de São Paulo, né? Ela desenvolveu com 15 dias que ela estava trabalhando no covidário, no hospital que ela trabalha. Então, ela traumatizou, desenvolveu um quadro de TEPT, todos os sintomas. Com 15 dias, o TEPT normalmente, quando a gente faz a evolução, o TEPT, para quem não sabe, é o transtorno de estresse pós-traumático, né? O TEPT, a pessoa desenvolve mais ou menos depois de 30 a 40 dias do evento, que o evento aconteceu, né? Então, a pessoa desenvolve
o transtorno de estresse pós-traumático. O que acontece nesse momento? A pessoa começa a ter os sintomas, que são inúmeros sintomas. E essa moça começou a ter os sintomas. E o pior deles era do barulho. O barulho do respirador era uma coisa que fazia ela entrar em pânico. Então ela foi afastada do trabalho até a gente conseguir fazer um trabalho com ela. Ela vinha do interior para cá, para São Paulo, para eu atendê-la, mesmo na época de Covid. Foi a única paciente que eu atendia ela na casa dela, né? Então, é muito comum o trauma desenvolver as fobias, como eu estou falando para vocês. E esse trauma vicariante é muito comum quando a gente está trabalhando em ajuda humanitária psicológica. Na Rede Solidária a gente viu isso. Pessoas que não estavam na hora, por exemplo, daquele assassinato lá em Suzano, a pessoa ter desenvolvido um TEPT sem estar lá. Desenvolveu um trauma sem estar no momento, só de saber o que os jovens passaram. Para vocês terem uma ideia como isso é uma coisa muito grave, né? A gente pode utilizar, por exemplo, com as crianças, ensinar o abraço da borboleta, que o pessoal que não é da psicologia, se quiserem aprender, cruza os dedos polegares, coloca os dedos indicadores e médio aqui no osso da clavícula e faz o movimento das asas de uma borboleta. Sempre tem que ser um estímulo bilateral, um lado e outro, né? A gente pode usar com as crianças que estão nessa situação traumática, à noite, antes da criança dormir, fazer uma estimulação bilateral com um pincel ou na mãozinha da criança de um lado e do outro, ou no pezinho da criança, né, para a criança dar uma acalmada. A gente faz isso com o objetivo de ajudar a criança a aprender a fazer cada retorno à condição natural quando ela estiver estressada, né? A Eli disse que ela é de Santa Catarina, que em 2008 não teve só um episódio, né? Teve mais de um episódio em 2008 e a gente trabalhou lá todas as vezes. Nós fomos 6 vezes lá em Santa Catarina na ocasião dessa catástrofe, né? Que foi uma coisa muito terrível, né? Então, quem tiver alguma pergunta, vai fazendo no chat, tá? No caso de crianças adotadas, onde a mãe não sabe a história da gestação, eu digo sempre, sabe, Rô, eu acho que é Rô, né, seu nome, no meu curso de protocolo gestacional, que com as crianças adotadas, eu não aplico o protocolo gestacional logo quando a criança chega no meu consultório. Primeiro eu faço todo um trabalho de readaptação da criança no setting que ela está vivendo agora. Eu faço toda a parte de instalação de recursos. Eu faço também, procuro fazer com que a criança se mostre o mais integrada possível, para depois eu pensar em fazer o protocolo gestacional. E aí eu não preciso falar da mãe, eu falo que estava na barriga quando estava sendo gestado, né? Mas eu tenho feito ultimamente protocolos gestacionais com crianças adotadas e tem sido muito bom, né? É uma coisa muito importante as pessoas tirarem dessa rede de memória gestacional e precoce os traumas que foram internalizados, porque a gente sabe que esses traumas podem perdurar por uma vida toda. E a gente faz um movimento muito importante para que o paciente consiga. Tem casos que eu aplico o protocolo gestacional logo no início. Se a pessoa chegar com uma queixa clínica difusa, eu aplico o protocolo gestacional. Não sei de onde vem. Vamos ver se está lá. Aí eu aplico o protocolo gestacional. Eu tenho alguns colegas que aplicam em todos os casos. Eu não aplico porque eu não acho necessário, tá? Eu aplico naqueles casos em que os pacientes trazem algum tipo de desconforto que está relacionado com a gestação, né? Eu acho também fundamental, viu, usar o protocolo gestacional, né? Porque a gente, de uma certa forma, a gente consegue fazer com que as crianças
possam fazer as coisas de uma maneira mais saudável. Quando a gente fala de trauma nos adultos, olha, gente, quem não for terapeuta aqui, que esteja me ouvindo, acreditem, tem adultos que acham que em toda a sintomatologia que ele está tendo não acontece porque ele teve um trauma. E a gente sabe que aquela sintomatologia está montada em cima de um trauma, né? Seja o trauma que for, né? Às vezes é um trauma de uma convivência extremamente nociva com família de origem, às vezes uma mãe abusiva emocionalmente, às vezes um pai abusivo, né? Então, a pessoa vive aquilo uma vida inteira e se acostuma a viver com aquilo. E chega numa situação de vida tão difícil que a gente, para chegar nesse assunto, né, de dizer que a gente observa que o trauma está internalizado dentro do contexto que ela vive, a gente precisa tomar muito cuidado, né? O Van der Kolk, esse autor, que eu citei o livro dele agora, que eu particularmente gostei muito do livro dele, eu já li todinho, O Corpo Guarda as Marcas. O Van der Kolk, ele é um terapeuta de MDR, que ele trabalha bastante com trauma. Ele faz, inclusive, pesquisas com imagens, né? O Van der Kolk, ele traz para a gente alguns caminhos para que a gente trabalhe com os sobreviventes de trauma, né? Para que eles se sintam mais pleno, mais vivo no presente e possam tocar as suas vidas, né? Ele diz que a gente deve trabalhar do cérebro superior para baixo. Olha que interessante, tá? Ele diz que a gente deve trabalhar do cérebro superior para baixo, ou seja, inicialmente trabalhando numa terapia verbal ou uma terapia de reprocessamento, refazendo o contato da pessoa com os eventos traumáticos e permitindo a pessoa conhecer o que aconteceu, compreender e reprocessar aquilo que aconteceu com ela e, ao mesmo tempo, dar uma oportunidade que esse cérebro comece a ter um reprocessamento gradativo dessas memórias traumáticas. Ele diz que esse seria o primeiro passo, né? O segundo passo que ele orienta é o uso de medicamento, quando for necessário, que vai impedir que a pessoa tenha reações de alarmes impróprias, né? Ou que a gente utilize outros tipos de tecnologias que possam alterar o modo do cérebro organizar as informações, né? Ele, nesse livro, ele traz bastante trabalho com neurofeedback, né? Ele traz trabalhos com MDR e ele traz trabalhos com a TCC, né? E depois ele orienta a gente a trabalhar com o cérebro reptiliano, né? Que é aquele cérebro mais primitivo, sempre tentando fazer com que o nosso paciente permita, olha que coisa interessante, que o corpo dele tenha experiências que respondam de maneira profunda e visceral à impotência que ele tem. Então, você trabalhar com o corpo, trabalhar em cima da vergonha que a pessoa traz por causa daquele trauma que ela viveu. Crianças, gente, que passaram por eventos traumáticos de abuso sexual, elas carregam uma culpa enorme em si, dentro de si. Eu tenho uma criança não, quase adulto novo, 18 anos, uma menina, que ela trazia dentro do sistema interno dela uma parte culposa tão grande, porque ela lembra que ela, quando tinha uns 8, 9 anos, ela ia na casa do vizinho para ele abusá-la sexualmente. Porque ela sentia prazer naquilo. Então, ela ia. E aquilo gerou uma culpa enorme dentro dela, né? E aí, a gente foi trabalhando todas essas emoções. Dentro do trabalho de traumas, a gente pode também trabalhar com sala de conferência, a gente pode trabalhar com caixa de areia, que são recursos que a gente tem técnicos para trabalhar as partes que estão desintegradas, ou até mesmo partes que estão dissociadas. Porque pessoas, como pacientes que eu já atendi, que tiveram 8, 9 histórias de abuso sexual,
podem apresentar um quadro clínico de dissociação grave. E a gente não pode chegar e ir reprocessando. Não. A gente tem que começar, de novo plagiando a minha amiga Dolores Mosqueira, comendo pelas beiras. A gente vai trabalhando. A Dolores faz uma analogia de como se a gente fosse descascando uma cebola, né? Cada camada de uma cebola vai sendo as partes menos frágeis e a gente vai adentrando até a gente chegar nesse centro, que é o centro onde os traumas estão instalados. Então, para a gente isso é muito importante. Por quê? Porque a terapia verbal, junto com o MDR, ela vai ajudar a pessoa a compreender, né? A pessoa entender o que ela passou. Daí, gente, a necessidade de que nós façamos a psicoeducação. O que é a psicoeducação do trauma? Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem em psicoeducação e não ensinam o que é. Né? Eu vou ensinar. A psicoeducação é você dizer o que é o trauma. É você dizer o que acontece no cérebro do indivíduo que está traumatizado, como eu falei para vocês anteriormente. Todos os itens. Né? O que leva o nosso cérebro a ativar de novo aquele trauma que está encapsulado. Né? Eu olho na TV um acidente, então eu tenho aquela descarga de adrenalina e aí eu vou produzir todo aquele mecanismo cerebral que vai me fazer ativar os pilares da memória, as sensações, as emoções, né? E isso faz com que a gente fique totalmente descontrolado, né? Eu gostaria que vocês... Como trabalhar um trauma vicariante? Essa pergunta, Melissa, ela é muito boa. Porque o trauma vicariante, como eu falei para vocês, é aquele trauma onde a pessoa desenvolve o evento traumático sem ter participado dele. Então, nós podemos trabalhar em cima dos sintomas que a pessoa traz, é uma das formas. A gente pode trabalhar em cima das crenças negativas que a pessoa traz e das imagens que a pessoa traz daquilo que ela viu do evento. Eu já tive um caso de um médico, nesse mesmo ajuda humanitária que eu fui lá em Blumenau. Eu atendi um médico que ele tinha desenvolvido um trauma vicariante em função de vários atendimentos que ele fez de pessoas quase mortas, que ele atendeu de uma maneira muito pesada, né? Que as pessoas chegavam sujas de lama, uma coisa muito, muito feia, né? Então, de uma certa forma, esse médico desenvolveu esse trauma vicariante. Mas o trauma vicariante a gente pode, inclusive, fazer um plano de tratamento com o paciente, trazendo os piores momentos que ele viveu diante daquela catástrofe. Pode ser o bombeiro, pode ser o policial, pode ser a enfermeira, pode ser o médico, quem for. Se ele não tiver vivido ativamente a catástrofe, ele vai e desenvolveu esse trauma, ele pode trazer todo o impacto que o trauma trouxe e que deixou a pessoa mal, né? Tem como trabalhar o TEPT em grupo? Olha, todos vocês que estão aqui, agora em abril, nós vamos fazer quem não sabe, eu sou presidente da Associação Brasileira de MDR e coordeno o programa Rede Solidária da associação, e nós vamos fazer uma capacitação online da Rede Solidária. Né? Nós vamos fazer 2 protocolos de grupo, que é o protocolo GTEP do Elan Shapiro, e a gente vai trazer o protocolo Assiste do Inácio Jareiro. Né? Então, a gente vai trabalhar com as pessoas em grupos, gente. É muito bom trabalhar trauma. Né? Por quê? Porque as pessoas se identificam com as falas uns dos outros. Né? E quando a gente está em grupo e aparece alguém que está muito traumatizado, a gente, depois do protocolo de grupo, a gente tira aquela pessoa e a gente leva para fazer um protocolo individual, para que a pessoa possa estar trabalhando de uma maneira mais
eficaz, né? E isso é uma coisa que é muito importante nós terapeutas fazermos, né? Eu, apesar de fazer ajuda humanitária no grupo de ajuda humanitária psicológica do Brasil, que a minha amiga Ana Maria Zampieri coordena, eu também faço parte da Rede Solidária. A Rede Solidária, ele é preciso que você seja associada da associação e você pode se inscrever na nossa capacitação. A gente vai fazer a capacitação agora, eu não lembro o dia aqui agora, mas agora em abril. Nós vamos divulgar nas redes sociais, né? Quem deve fazer essa capacitação sou eu e a doutora Tina, né? E a gente vai tá passando esses protocolos de grupo para que um número maior de terapeutas possam estar tendo esses protocolos em mãos e possam utilizar, não só em ajuda humanitária, viu, gente? Eu uso com famílias no meu consultório, eu uso com situações graves que as pessoas passaram também no consultório. Então, é muito bom ter esses protocolos de grupo. São protocolos fáceis de serem aplicados, não são protocolos difíceis, né? Mas a gente precisa ensinar, né? A gente só tem, eu sou treinadora dos dois protocolos e a gente precisa ensinar, porque os autores solicitam isso, né? Então a gente tem que fazer esse movimento. Aqui uma das pessoas falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que ela tem atendido no consultório, a Dani, várias pessoas com... É possível que tenhamos agora com Covid... Não, você não atendeu. Você está perguntando. Casos de trauma vicariante, sim. Agora, se prepare que nós vamos ter no Covid, depois de Covid, nós vamos ter muitos casos de pessoas com problemas emocionais muito sérios. Porque eu vou dizer para vocês que eu sou uma terapeuta que fiz 25 anos de terapia e estou hoje fazendo ainda resquícios do meu Covid, que foi em abril do ano passado. Estou fazendo ainda terapia por conta desse Covid. Vocês entenderam porque o Covid causa nas pessoas uma apatia muito grande, causa nas pessoas uma fadiga muito grande e as pessoas que tiveram Covid mais graves vão precisar de muita terapia. Eu acho que as pessoas que passaram pelo Covid, talvez não, mas os profissionais de saúde sim, viu, Dani? Porque os profissionais de saúde, a gente sabe que eles estão vivendo um inferno astral dentro dos hospitais ainda hoje, né? O meu sobrinho veio aqui jantar no domingo e disse pra gente que as UTIs do HC estão lotadas. Então, a gente viu hoje que a gente vai sair da fase vermelha para a fase roxa, porque as UTIs estão com 100% de lotação. O que a gente pode falar sobre trauma relacionado a esse tempo que nós estamos vivendo hoje? Né? Se a gente não tomar cuidado, se a gente não fizer um movimento de autocuidado, nós terapeutas inclusive, a gente pode ficar mal. Por quê? Porque nós estamos atendendo pessoas com muitos traumas associados, né? De todos os níveis. Tenho tido famílias que as pessoas estão bebendo muito, famílias que as pessoas estão usando muita droga, famílias que estão fazendo coisas erradas à torta e à direita. Então, as pessoas estão sem saber o que fazer. Então, a gente vai ter muitos problemas no pós-Covid, né? Nós vamos fazer uma live só para falar do momento Covid e do pós-Covid, que eu acho bem importante. Porque nós, terapeutas, nós temos que ter essa questão do autocuidado diariamente, né? Eu mesmo cuido do meu cérebro diariamente, né? Eu faço o que eu chamo da trilogia dos recursos, né? Eu faço uma respiração profunda, eu ativo uma crença positiva e faço 5, 6 séries de estimulação de abraço da borboleta. E à noite, todos os dias, eu faço 10 minutos de mindfulness. Então, cuidar do cérebro não é uma coisa que a gente pode dizer que a gente não deve fazer. Outro dia um paciente falou para mim, Ana Lúcia, eu faço ginástica, eu faço regime, mas eu nunca pensei em cuidar do meu cérebro. Então, principalmente um cérebro traumatizado,
né? Fazer a terapia é uma coisa importante. Se vocês têm filhos e sabem que eles passaram por qualquer tipo de trauma, gente, é importante fazer o reprocessamento desses traumas, porque senão aquilo fica lá encapsulado e vai promovendo vários comportamentos que muitas vezes a pessoa não quer ter. As crianças fazem muito esse movimento, né? A gente não sabe de onde vem, né? Aquela forma pesada, né, da criança às vezes se comportar, aquela forma pesada da criança agir agressiva, né? O risco de morte também é uma coisa terrível, né? Eu fiz um atendimento dentro da UTI com uma moça que ela estava muito mal. E foi muito interessante, gente, porque se vocês me perguntaram, Ana Lúcia, você fez um protocolo de MDR para reprocessar aquilo? Não. Eu instalei um recurso no primeiro dia, que foi o recurso dos 4 elementos. Essa moça, no dia seguinte, era outra pessoa. Ela começou a abrir um espaço para que o cérebro dela começasse a pensar em coisas boas. E aí eu fui trabalhando. Os dias que ela ficou na UTI, eu atendi ela e ela saiu do hospital muito bem. Então a gente também pode fazer isso, né? Ela no celular, hein? É muito importante, porque eu ia lá, porque eu já tinha tido Covid, mas o médico não deixou eu ir. Por conta de toda essa gama de situações difíceis relacionadas ao Covid, que hoje a gente está vendo vários tipos e a gente não sabe o que fazer com isso. Ô, Eli, eu tive um problema na minha live de ansiedade. Eu estou tentando postar ela no meu Instagram, mas eu vou conseguir. Mas se você quiser, me manda um WhatsApp que eu te mando ela, porque tá no meu YouTube, tá? No YouTube da minha empresa. Equilíbrio Mente e Corpo. Então é só entrar lá no YouTube que a live tá lá, tá? A terapia, Lediane, ela é muito importante, sabe por quê? Porque você consegue desconstruir toda essa gama de situações que está sendo formada dentro da vida do paciente, né? O paciente que passa por esses traumas, ele fica muito sensível, eu digo para vocês, gente, porque eu não tô falando de paciente, estou falando de mim, né? Eu, semana passada, fui fazer todos os exames novamente, né? Graças a Deus deu tudo normal, mas fui fazer tudo novamente, porque tem uma fadiga muito grande e as pessoas que me conhecem sabem, eu sou uma pessoa que tem muita energia, né? E assim, a fadiga causa um desânimo muito grande. Então, é importante a gente ver o que está acontecendo para a gente poder tratar, né? E a gente poder, de uma certa forma, conseguir fazer com que os nossos pacientes saibam o que fazer em alguns momentos, né? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Nós já estamos quase terminando, né? A nossa live tá salva, sim. A Luciana está falando uma coisa que eu acho super importante a gente validar, que a depressão, né, dentro dessa situação de Covid. Eu concordo com você, Luciana, porque eu tenho visto vários pacientes que trazem esse movimento muito forte, né? E a gente vai ajudar quando a gente faz um movimento de trabalhar os traumas e fazer com que a pessoa, de uma certa forma, consiga elaborar essas situações traumáticas, né? Como eu falei para vocês, é muito importante a gente fazer esse trabalho, né? Eu queria agradecer a todos vocês por esse tempo que vocês ficaram aqui comigo, tá? Dizendo que nós vamos mudar o dia, nós vamos fazer as lives agora nas terças-feiras, porque a quarta-feira é um dia muito pesado para mim. Eu atendo das 7 da manhã até as 7 da noite. Então, eu vou fazer nas terças-feiras, às 20 horas agora. Então, eu divulgo para vocês e vamos ver temas interessantes para a gente discutir um pouco aqui. E eu tenho sempre muito prazer estar aqui com vocês. Nossa, meu fone caiu. De estar aqui com vocês hoje, tá?
Eu vou realmente fazer na terça, viu, Silei? Porque a partir da semana que vem, por conta de agenda mesmo, tá? Então, um beijo no coração de todos vocês, se cuidem, tá? Por favor, se cuidem, não ache que isso é uma gripezinha, tá? A abordagem MDR é realmente um espetáculo, né? A gente sabe disso e a gente trabalha muito. Hoje eu fiz 10 sessões de MDR, gente. É uma coisa fantástica, né? Porque os pacientes precisam verem os seus traumas reprocessados, né? Então, um beijo no coração de vocês, bem grande, tá? E até terça-feira, tá bom? Um beijão.